Erros que eu vejo em laboratórios de inovação, e eu já vi isso em várias hipóteses. Criou-se por criar-se. A gente botou lá a sala bonita, os posts estão na parede, um monte de quadro legal, e aí fica lá o laboratório esperando a demanda, né? Então, vejo problemas num plano de comunicação eficiente, propagou-se ao tribunal de que existe um laboratório de inovação, qual é o papel dele, e que ele está lá doido para mostrar serviço e para mostrar que veio e que ele quer receber ideias e iniciativas. Isso precisa ser feito. Boa tarde. Aqui a gente vai precisar de uma apresentação que a gente vai dar um start na nossa discussão sobre inovação através de uma apresentação. Pessoal, vai começar aqui. Mas o nosso assunto é um assunto, já vou começando enquanto eles colocam a apresentação aqui, é um assunto complexo de falar, porque a inovação muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela foi recuperada e tomada para a parte de tecnologia, né? E a gente sabe que dentro de uma corporação nós temos inúmeros setores, e esses setores, eles trabalham também com inovação. Cada um trabalha da sua forma, tentando fazer a inovação. Eu não vou entrar aqui em conceitos de inovação, não é o nosso objetivo, mas a gente falar sobre a tecnologia como motor de inovação. No meu entendimento, a tecnologia, ela está aí disponível. Ela não é o problema da inovação. Eu acho que o grande problema da inovação é a forma como a inovação é tratada e como ela é incorporada dentro da organização. E eu vou trazer só alguns elementos aqui do Gartner para mostrar justamente esse papel. Acho que está tendo. Então, se você pensar no judiciário, e depois de anos de percepção, de observação, de anos dentro da área de tecnologia, que deveria ser a propulsora da inovação, e muitas vezes não é, né? A gente percebe isso, apesar da gente fazer inovação através da área de negócio, mas a gente percebe 4 elementos importantes da inovação. Primeiro, é a cultura organizacional voltada à operação. Hoje, no judiciário, a gente percebe muito isso. E você precisa de um aculturamento para que você tenha a entrada de inovação em todos os setores, né? Então, a inovação ela precisa de ser aculturada dentro da organização. Nós, do judiciário, somos muito rigorosos com riscos e inovação, muitas vezes, envolve experimentação e, muitas vezes, essas experimentações elas não têm um sucesso garantido. Então, é um problema a gente não entender e aculturar isso dentro da organização. Uma outra coisa que a gente percebe é a tecnologia como foco ao invés da área de negócio. A minha equipe lá do conselho sempre está nos questionando, Tony, qual que é o problema que nós queremos resolver? Não é isso? A parte de produtos, a parte de projetos. E muitas vezes a gente quer fazer inovação por inovação, como tecnologia. Eu falo isso, é como se você tivesse um médico, que você tem uma doença, ele chega, te pergunta algumas coisas, você identifica, e a partir daí, o que ele faz? Ele trabalha qual é o melhor remédio para fazer aquilo. E muitas vezes, ele não vai virar para você e falar assim, eu quero chegar aqui e te dar um antibiótico de última geração, e às vezes não é o melhor remédio para aquela determinada circunstância, né? E depois que você vai para casa, ele faz o quê? Ele te pede que você faça os monitoramentos daquilo que você está tendo como sintomas, né? Está tendo febre, está tendo baixa pressão, alta pressão, e você começa a medir isso para saber se está tudo ok, né? Então, muitas vezes queremos fazer inovação, por exemplo, usando IA, e talvez não seja o melhor remédio para aquele momento. Às vezes, uma simples automação, às vezes um simples RPA, já resolve aquela... E a gente quer utilizar uma tecnologia mais nova, uma tecnologia mais recente.
E muitas vezes a gente esquece que o foco tem que ser no problema que a gente quer resolver. Tá? E uma outra coisa que a gente percebe muito é a distância das equipes de desenho e das equipes que vão sustentar isso. Eu estou para te dizer que na maioria das vezes, principalmente agora, que tem mais um item aqui que é a inovação no judiciário, ela está também focada nos laboratórios, a gente percebe, eu que sou da área de TI, e eles também são da área de TI, é claro que isso a gente não pode generalizar, já tem tribunais que estão evoluindo isso, mas a gente percebe o quê? Parece que não estão no mesmo time, muitas vezes. Parece que eu estou aqui com um recurso, você está com outro recurso ali, e a gente está brigando pelos mesmos recursos, sendo que isso tinha que estar voltado para a organização. Então, o Gartner fala que essa parte de design, que ele chama de upstream, que é a preparação, a ambientação, a experimentação, e ele chama de downstream, é quando você já tem um produto e já vai colocar aquilo dentro da sua organização, do mercado, se for uma empresa privada. Então, essa distância, ela não pode haver. Pessoal, está dando algum problema aí, não está? Vamos tentar a gente ir aqui, mas eu estou percebendo aqui pela... Então, a gente percebe esse distanciamento. Então, essa aqui é uma visão que a gente tem, pelo menos no meu caso aqui, de baixo para cima. Depois eu vou perguntar para meus colegas, a Vanessa, que é de um grande tribunal, e o Daniel também, que é de um grande tribunal, o TJ do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, como que isso acontece. Mas eu vou só, para finalizar aqui, para a gente ir, tá? Eu tenho estudado muito inovação sob o ponto de vista de processo, não sob o ponto de vista de tecnologia apenas. E o Gartner, para quem tem o licenciamento do Gartner, é um mundo bem repleto de informação, principalmente sobre inovação. Então aqui, quando você está fazendo a inovação, a primeira coisa que você tem que perceber na sua organização é o quê? Combater as barreiras comuns à inovação em escalas. Tá? Se você olhar esse documento, ele tem alguns achados importantes. E o que ele diz através dessas pesquisas? Que uma das barreiras é a falta de investimento e desalinhamento das metas de inovação com objetivos de negócio. É aquilo que a gente está falando. Quando o negócio está distante, a gente tem uma dificuldade de inovação e a gente passa a fazer inovação com foco em tecnologia e não na parte negocial, realmente, que é onde que o produto deveria ser entregue e ser pensado. Tá? E as barreiras para escalar esse processo de inovação incluem lacunas de inovação, falta de centralidade no cliente e métricas ineficazes. Isso são achados que eles têm feito com pesquisas ao longo das áreas de tecnologia e das áreas de negócio, e eles têm percebido isso aqui ao longo do tempo sobre a questão da inovação. E, por fim, as barreiras culturais da inovação em escala incluem a aversão ao risco e políticas internas. E no nosso caso, do judiciário, a gente tem, realmente, é uma área muito conservadora e a aversão ao risco ela é muito alta. Na verdade, não é só o judiciário, eu acho que é o setor público que é avesso a isso. Né? Alguns com maior grau do que outros, mas têm aversão a isso. Então, primeira coisa é você entender quais são essas barreiras, é isso que o documento fala, para que você possa fazer o quê? Começar a navegar dentro das políticas, é claro, baseada no seu entendimento e no seu contexto, mas que favorece a inovação. Né? Esse documento aqui é outro documento interessante, navegue pela política da inovação para evitar conflitos e obstáculos. Então, o que ele tem feito e de achados dentro disso aqui? Se não forem abordadas rapidamente, pode acabar com programas inteiros de inovação. Então, a política ela tem que ser clara e ela tem que ser institucional. Tá? A política interna no nível de ideias
pode impactar negativamente a reputação do programa de inovação. O que ele quer dizer com isso dentro da documentação dele? É que muitas vezes a gente cria regras, mas as regras têm que ser para todos entenderem qual que é o caminho, a direção que está sendo tomada, a organização, no que diz respeito à inovação. Tá? E, por fim, ele fala que a política pode impedir as empresas assumam riscos. Ela tem que estar na medida certa, porque se ela for muito restritiva, você evita a inovação. E se ela for muito genérica, você não consegue abarcar todos dentro da organização. Ou seja, entendendo os obstáculos e criando uma política, aí sim você precisa de criar um método de maturidade para você implantar essa inovação dentro da sua instituição. Tá? Então, para isso, tem um documento interessante que é Organizando a Inovação, Amadurecendo a Inovação, de inovação acidental para intencional. Muitas vezes a gente reúne, vamos criar um laboratório de inovação, nós estamos fazendo inovação na instituição. Será que estamos? Será que não tem uma área do lado que está fazendo também? Não deveria estar ajudando? Não deveria estar congregando? Então, muitas vezes a gente tem que pensar assim. E quais foram os achados desse documento? Primeiro, ele fala que as organizações que desejam ser mais inovadoras, muitas vezes são tentadas a lançar em atividades de inovação sem a preocupação clara de como ela deve encaixá-la dentro da estratégia de negócio. É aquilo que a gente tem falado. A inovação, ela precisa de ser estratégica. Você precisa de saber aonde que você está encaixando no seu planejamento estratégico para que toda a organização caminhe para aquela mesma diretriz. Então, é uma das coisas que eles acharam. A outra que há muitas opções de como abordar a inovação. E selecionar a abordagem correta, ela é importante. Eu não coloquei um outro documento aqui, que é o Hype Cycle. Pessoal, vocês conhecem qual é esse? É um gráfico no qual ele desenha a evolução de maturidade das metodologias de implantação de inovação. E ele tem uma característica interessante que ela começa com uma iniciativa que todo mundo começa a querer utilizar, depois ela cai no vale da morte até se estabilizar. Ela segue um padrão, toda tecnologia segue esse tipo de padrão. É interessante vocês saberem qual a melhor abordagem, porque muitas vezes você está usando abordagens que já não são mais utilizadas, ou abordagens que estão muito no início ainda, você tem que preparar a equipe, e você não vai encontrar pessoas que entendam de como fazer aquela abordagem. E muitas vezes a gente tende a usar abordagens mais experimentadas no mercado. Então, você acompanhar esse gráfico de Hype Cycle, que eu não coloquei, mas existe, porque ali tem várias metodologias, é importante também. Então, vamos lá. Entendendo as barreiras, fazendo-se as políticas para criar uma ambientação para inovação, criando um modelo de maturidade, aí sim, como construir um laboratório impactante na organização. Aqui é a opinião do Antônio, que é o seguinte: muitas vezes nós começamos a falar de inovação criando uma política de laboratório de inovação. Só que hoje eu percebo, porque a gente dá sustentação a esses laboratórios, muitas vezes, a dificuldade desses laboratórios se institucionalizar os seus produtos, os seus processos, seus trabalhos. Aí sim que deveria estar preocupado. Mas mesmo assim, mesmo na criação dos laboratórios, o que o Gartner tem achado nas suas descobertas? Tem dificuldade em determinar os motivos essenciais, a maioria dos CIOs, em investir no laboratório de inovação, o que leva ao desalinhamento do negócio e o fracasso. Então, isso que a gente precisa, todos os documentos apontam para isso. Aponta pelo alinhamento da tecnologia à área de negócio. E se a gente não observar isso, com certeza a gente vai ter uma dificuldade de internalizar a inovação dentro da instituição. Tá? E os laboratórios de inovação
testemunham baixo impacto ou desperdício de recursos com foco em afastar dos resultados de negócio. Mais uma vez. E, por fim, os CIOs têm enfrentado o desafio de decidir sobre principais elementos básicos, como habilidades, KPIs, estratégias, financeiro, operações. Isso é uma característica que nós temos uma dificuldade de fazer, medir. Mas, e muitas vezes eu vejo muitos laboratórios, isso aí é fato, muitas vezes não querendo entender que aquele resultado é um produto que nós estamos internalizando dentro da organização. E precisa se justificar, tá? Precisa se justificar o investimento. Então, muitas vezes, a gente não consegue criar este modelo e que pode realmente impactar nos projetos de inovação. Então, a inovação ela precisa ser pensada desde o seu aspecto de barreiras, as suas políticas mais adequadas a cada órgão, porque cada órgão vai ter uma forma de agir. Conheço muito bem os gaúchos e os cariocas, são diferentes dos mineiros, e acaba que a gente traz esse arcabouço de diferença, um detalhe diferente também nos seus processos de trabalho. E por fim, aí sim, você pensar no como. Acho que nós avançamos muito no como e sem pensar na estruturação. Por isso que temos tanto problema, é o meu ponto de vista, aí já é o ponto de vista do Tony, tanto problema de se estabelecer dentro dos laboratórios. Tá? Isso não é regra geral, gente, mas a gente percebe essa dificuldade. Tá? Agora, só rapidinho, CSJT, o que a gente percebe? Programas de startups alinhados aos laboratórios é uma coisa que está acontecendo. A gente está tentando cada vez mais alinhar os laboratórios para que os próprios laboratórios dos TRTs, dos 24 TRTs, possam captar os produtos, captar as iniciativas que estão lá, mas de forma universal, de forma nacional, é uma iniciativa. A inclusão de iniciativa no planejamento estratégico, porque lá cada tribunal, são 24 TRTs, cada tribunal tem o seu planejamento estratégico. Mas nós temos um planejamento estratégico da JT, são linhas gerais. E aí a gente já começa a perceber elementos que incentivam a inovação. Acho que ainda, sob o meu ponto de vista, é bem preliminar, mas já é um bom começo você começar a colocar dentro do seu planejamento. E aí sim, uma tentativa de normatizar e habilitar todo esse alinhamento para começar a inovação. Então, a gente percebe isso de forma ainda, foi o que eu falei, preliminar. Acho que poderia ser mais avançado, no sentido de realmente trabalhar com inovação, mas a gente já percebe já uma visão mais sistêmica, e não uma visão muito pontual. Tá? Agora, vou passar uma pergunta para os colegas, para o Daniel. Daniel, eu gostaria de entender como, pensando nessa apresentação, pensando na forma que o Gartner traz a inovação, as formas de conduzir a inovação, como que o Rio, você percebe este cenário e como que o Rio tem trabalhado com a inovação? Obrigado, Tony. Vou pegar aqui uma abordagem bem mais prática e do que eu já testemunhei acontecer ao longo dos ciclos. Né? Já vi muitos laboratórios nascerem mal, se desenvolverem mal e caírem no ostracismo. E a necessidade de um laboratório de inovação não é ter um cubo de vidro com puff e post-it para bater foto e ficar na capa do site. Né? E, infelizmente, já houve iniciativas onde eles nasceram dessa forma. Como evitar isso e evitar esse ostracismo? Colocar os laboratórios, de fato, numa posição estratégica dentro da instituição. Existem propostas teóricas. O Tony explorou muito bem aqui as verificações. Tem coisas que eu concordo com os estudos da Gartner, tem coisas que eu discordo. Eu acho que isso precisa ser muito bem adaptado para a realidade do setor público, que é outro universo em relação ao setor privado, e especialmente a realidade de cada tribunal. Tá? A questão de bancar o risco, ou seja, o apetite a risco, eu acho que já está superada em 2024. Os tribunais bancaram o risco, botaram os laboratórios lá.
Se está botando servidor, está sendo remunerado, existe uma intenção, sim, de fazer inovação dentro do tribunal. Como o Tony falou, eu não vou entrar em conceitos de inovação e o que isso tem a ver ou não com a TI. Todo mundo sabe que não é preciso tecnologia para fazer inovação, mas hoje em dia é muito difícil escapar, porque tecnologia acaba sendo pervasivo e invade todos os novos projetos, as novas ideias. Tá? O conceito de inovação, a inovação é paga para errar. Né? Alto risco, alta recompensa. Uma não entrega é uma entrega. Esses são conceitos estruturantes da inovação. Não é? Eu só faço moonshot. Moonshot é aquela coisa que tem uma chance pouquíssima de dar, muito pequena de dar certo, mas se der certo, o dividendo que pago é muito alto. Muito bem. Essa é a ideia de um laboratório de inovação, não é? Nós trabalhamos num sistema, num ordenamento jurídico composto por órgãos conservadores, órgãos tradicionais. A gente trabalha em cima de entrega. O artigo 37 da Constituição nos prende a uma natureza de entrega. A gente não pode desperdiçar dinheiro não entregando. Se a gente compra, tem que ter economicidade, tem que ter resultado. Não tem o ROI, o retorno do investimento, trabalha-se com retorno de investimento. Então, como quebrar? E aí você falou, Tony, precisa estar na cultura, precisa estar no sangue. Não, a minha opinião é que não dá para entrar no sangue de forma muito radical. Se você quer entrar na cultura da instituição, mesmo que essa natureza core, o seu núcleo, seja esse, alto risco, alto pagamento, chances de errar, não entregas são entregas, você precisa primeiro firmar posição para ganhar legitimidade e ganhar respeito dentro do tribunal. Porque aí sim você vai passar a fazer parte da cultura e as pessoas vão ter interesse em te procurar. Então, largar desde o começo com a mentalidade de não preciso, as não entregas são entregas, as lições aprendidas são tão válidas quanto as não aprendidas, isso é muito interessante, teoricamente. Mas você ganha robustez institucional e respeito perante os outros setores com entregas. Eu acho que a evolução cultural precisa ser a partir de fazermos coisas de fato sólidas, palpáveis e materiais, e assim conseguiremos depois alçar voos maiores para iniciativas mais arriscadas. Né? Erros que eu vejo em laboratórios de inovação, e eu já vi isso em várias hipóteses. Criou-se por criar-se. A gente botou lá a sala bonita, os posts estão na parede, um monte de quadro legal, e aí fica lá o laboratório esperando a demanda. Né? Então, vejo problemas num plano de comunicação eficiente, propagou-se ao tribunal de que existe um laboratório de inovação, qual é o papel dele, e que ele está lá doido para mostrar serviço e para mostrar que veio e que ele quer receber ideias e iniciativas. Isso precisa ser feito. 2, os laboratórios assumem uma postura proativa de ir atrás do cliente. Laboratório, você está rodando o seu estado comarca a comarca, indo numa vara e perguntando onde estão os seus gargalos, qual é o seu problema? Você tem alguma ideia de como melhorar isso e mapeando os desafios na trincheira, em vez de mapear eles por e-mail e formulário? E-mail que as pessoas não leem, formulário que as pessoas não preenchem. Então, você realmente vestir a camisa, ir lá onde o bicho pega e sangrar junto com o usuário para tentar extrair dali os problemas reais que estão comprometendo o aprimoramento da entrega da jurisdição ou de qualquer outro fluxo ou processo administrativo que seja, eu acho que isso é muito relevante também para ser feito. E 3, eu estou citando de cabeça 3 coisas aqui, mas poderia dar vários exemplos. O laboratório precisa se inserir nos fluxos institucionais onde ele vai fazer efetiva diferença, desde o começo. O que é um tribunal de justiça? A gente entrega 2 produtos para a sociedade. Sentença e acórdão. Não é isso que sai da esteira de produção e que o jurisdicionado, o cidadão quer lá ao fim e ao cabo das coisas? Como a gente entrega isso? Sistemas judiciais eletrônicos. Não importa se é PJE, se é EPROC, se é SAGE ou o que quer que seja. O laboratório está inserido no que é mais relevante para casa? Ou ele está tratando de ideias periféricas, conquanto criativas, mas que nunca vão ser priorizados num backlog? E aí das duas, uma. Ou o laboratório fica ocioso, esquecido, depois de algum tempo que passou daquele hype inicial da moda, ou ele começa a gerar demandas para a TI, ele vira um cliente da TI e essas demandas nunca são priorizadas porque elas não
pisam no calo de onde mais dói ao usuário: juiz, servidor, ou cidadão, ou advogado. Então, as ideias que exponencialmente têm chance de dar errado e por isso não tem problema, elas acabam sendo periféricas. O laboratório ele tem que se entregar e se comprometer a entrar onde realmente vai ter risco, mas ele não pode ter toda a garantia de não entregar. Eu acho que é assim que ele vai ganhar corpo e ganhar casca para realmente participar dos fluxos institucionais. Ah, como isso acontece na prática, Daniel? Olha, analistas de requisitos e laboratoristas têm muita sobreposição. Então, por que não, quando nasce uma demanda nova, eu quero uma nova funcionalidade para o EPROC, eu quero um botão que faz assim, assim, assado. Como é que faz isso? Normalmente, quando o tribunal tem fábrica de software, abre-se uma demanda, vai para a analista de requisitos, o estatutário ou da fábrica, ele começa a listar lá junto ao demandante, né, a traduzir do jurídico para o técnico o que é aquilo. Aqui está uma boa hora do laboratório entrar junto com a TI, não em rival ou cabo de guerra, mas entrar junto com a TI e fazer o que ele sabe fazer de melhor. Ah, eu vou fazer oficina de design, eu vou fazer Lean Inception, eu vou lá ver na prática como é que está acontecendo. Ele vai ajudar no levantamento de requisito para novas funcionalidades e aí ele vai trazer a criatividade inovadora para sair daquela... do rolo compressor das entregas da TI. O analista de requisito, ele está lá, pauleira, eu estou com 40 coisas no meu backlog, não dá para ser criativo, eu tô sendo atropelado. O laboratório ajuda, traz abordagens diferentes para funcionalidades de valor agregado indiscutível, sistema de processo eletrônico ou IA. O que importa agora é isso, não é isso? O conteúdo do evento é sistema de processo eletrônico e IA. Ali ele entra, ele vai começar a fazer entregas que vão dar esse respaldo, essa legitimidade para que ele consiga ser considerado um player importante dentro da casa. Acho que muito vai nesse sentido. Porque aí das hipóteses que eu tratei antes, a primeira, ele cai no ostracismo, não vai ter o backlog priorizado, porque são projetos que não têm sintonia com a criticidade. Eu não vou nem falar de estratégia, Tony, porque estratégia é uma coisa meio agnóstica. Assim, a gente pode ter estratégia em planejamento, em gestão de pessoas, e em uma coisa mais aberta. Mas eu vou trocar a palavra estratégico para a palavra que é crítico, aonde que dói. Aonde dói é sistema de processo eletrônico, inteligência artificial, infraestrutura, falando de TI. Se ele entrar ali, ótimo. Se não, o backlog dele não é priorizado. E olha, vejam o que acontece. O backlog não é priorizado. O laboratório começa a criar rusga com a TI. Aí daí vem o cabo de guerra, depois daí vem a inimizade. O não atendimento do laboratório é escalado ao presidente da instituição, que vai chamar o secretário de TI e falar: por que você não está atendendo o laboratório? E aí eu, ou o Tony, ou a Vanessa vamos dizer: olha só, o senhor quer que eu faça essa questão aqui, que ajuda um usuário de uma vara lá de Santa Cruz, ou o senhor quer que eu trate aqui do EPROC e da IA e da nuvem e das licitações? Aí o presidente vai: não, tudo bem, realmente... E aí o cabo de guerra ele fica pior. E quando a corda não consegue mais esticar, o laboratório de inovação dá um jeito de contratar 4 desenvolvedores e nasce uma Shadow IT ali dentro. Nasce uma TI paralela, que é um câncer institucional em termos de melhores práticas. A TI paralela faz coisas que não vão passar na homologação da segurança da TI, faz coisas que não vão passar, às vezes, na infraestrutura mesmo, porque eles a inimizade já se criou a ponto de que eles fazem as coisas por si só, não é? E aí, criam uma Shadow IT, fazem as coisas, e aí a TI vai cortar, vai falar: não vou implementar isso, porque não cumpri isso, e aí a inimizade piora. Eu estou vendo as cabeças. Então, assim, é assim que funciona, não é, pessoal? Estou vendo as cabeças. É claro que é assim que funciona. A Shadow IT, depois que nasce, é muito difícil de matar. Muito difícil de matar. E a TI, que tem que dizer não muitas vezes, a TI tem que dizer não, eu digo não todo dia, para alguém. Porque nós somos poucos e as demandas são muitas, certo? O usuário demandante que bate na porta da TI e recebe um não,
e descobre no WhatsApp que tem uma outra TI na porta 912 lá da lâmina tal, aonde que ele vai bater? O Daniel não me atendeu. Vamos lá ver se o laboratório me atende. O laboratório já está me odiando, quer entregar alguma coisa, vai pegar qualquer projeto. Não, eu faço. Eu prometo que eu entrego. Não sabe se vai entregar. Eu entrego. E aí cria-se um novo problema em que ele pega um projeto que é desenvolvido em paralelo pela Shadow, chega em mim, a TI barrera e agora eu tenho um problema com o laboratório e com o demandante. Porque o laboratório entregou e o Daniel matou. Não é? Então, assim, trazer o laboratório para onde realmente é crítico e entrega valor indiscutível pela casa. E o laboratório abrir mão da segurança e da relativa serenidade de não ter que entregar, eu acho que é uma troca, é um pedágio muito bom para o laboratório pagar, pelo menos nos seus primeiros ciclos, e quanto ele ganha essa legitimidade e essa robustez institucional. Depois disso, ele pode usar o marco legal da inovação digital para fazer inovação aberta, aí faz mapeamento de macro desafios, lança edital, capta startup, faz a banca, elege os melhores desafios, incuba a startup, acelera a startup. O marco legal da inovação digital não é fácil. Existem institutos como encomenda tecnológica, que precisa ter o risco agregado, são conceitos jurídicos apesar da lei não ser, são conceitos jurídicos relativamente novos e não unânimes, que te permitem lá fazer uma espécie de licitação privilegiada, né? E aí você pode ter preocupações com o TCE, preocupações com todo tipo de fiscalização, auditoria depois. Então, para você conseguir bancar jogar uma contratação de licitação aberta de startup, você não pode vir com o portfólio vazio. Vem com a reputação, aí a instituição vai te bancar. Não, vamos fazer assim. Você sai daquela zona de isso aqui tem a chance pouquíssima de dar certo, mas olha, eles entregaram tal e tal coisa junto com a TI. E aí não são mais inimigos. Eles participam dos fluxos, eles estão de mão dadas, porque quando a TI começa a fechar tudo do laboratório, é chamado a dar explicação, normalmente dá uma explicação razoável, a administração fica do lado da TI. As demandas que chegam do laboratório começam a se tornar, isso aí não vai dar certo, porque tal e tal coisa não deu certo aqui, não deu certo ali, não deu certo lá. E você dissipa a importância, você degrada a relevância do laboratório de inovação. Então, para mim, o segredo de tudo é botar eles junto conosco, num primeiro ciclo. Aí a Vanessa vai dar o exemplo agora, que eu já estou fechando, no caso de sucesso, como Rio Grande do Sul está à frente do Rio, tem um laboratório mais consolidado, mais maduro. Né? Eu ainda não tive a oportunidade de ver como foi feito lá, a Vanessa vai explicar agora, mas ao demonstrar essa unicidade entre TI e laboratório de inovação com entregas efetivas, muito bom. Talvez daqui a 2 anos, 4 anos, a gente comece como laboratório de inovação a ser mais arrojado em aspirar voos de maior risco e maior recompensa, como os princípios basilares da inovação recomendam. Mas a gente já conseguiu amolecer a casa, porque penetrar numa cultura empedrada é muito difícil, e a cultura judicial é empedrada. Ela precisa ser amolecida para depois ser penetrada. A gente conseguiu, nesses 2 anos, trabalhando com a TI, amolecer a casa, entramos aqui. Só existe projeto irreversível quando ele não pode, a administração não pode abrir mão dele. É ali que você se torna imprescindível. E quando que algo, projeto ou setor, se torna irreversível? Quando o custo de fechar o laboratório ou de não colocá-lo no fluxo vai gerar mais prejuízo, seja ele econômico, estratégico, negocial ou político, ao tribunal, do que mantê-lo aberto, porque ele entrega mais valor funcionando do que ele custaria sendo fechado. Então essa é a minha proposta. Vou passar agora para a Vanessa, para ela dar o exemplo de um case onde o Tribunal do Rio, se tudo der certo, vai chegar um dia. Boa tarde. Vou
Eu separei aqui 4 tópicos, 4 desafios, né, e vou explicar um pouquinho como é que a gente enfrentou eles lá no Rio Grande do Sul. Então, o primeiro desafio seria orquestrar as iniciativas isoladas de inovação, né? Então, a gente entendeu que a necessidade da inovação estar alicerçada em uma estratégia digital da instituição. Então, no ano passado, a gente criou um programa ligado ao planejamento estratégico que a gente chamou de Programa Judiciário Digital. Ele tem 8 eixos. Deixa eu pegar a cola aqui de quais são exatamente. Então, o principal desse programa é que o usuário está no centro. A experiência do usuário, ela é o centro de qualquer inovação. E para isso a gente precisa de uma governança forte para orquestrar essas inovações que ficam muitas vezes divididas ou isoladas em setores diferentes do tribunal. Alicerçamos nas tecnologias exponenciais, né? Quais sejam uma melhora na gestão administrativa, a computação em nuvem, a inteligência artificial, segurança cibernética e ciência de dados. E o 8º eixo é a capacitação dos usuários nessas tecnologias e nessa governança. Então, a gente implantou isso, iniciamos esse programa no ano passado, e junto com ele a gente começou a governança desses eixos, né, que foi, então, criar um comitê de governança de inovação em tecnologia, então, unindo as duas áreas, tudo que vem da inovação e que vem de tecnologia. E acima desse comitê gestor de governança, a gente tem o conselho, que aí sim vai deliberar as estratégias para a organização. Então, para esse comitê de governança, a gente leva e está tentando levar, né, a gente está fazendo uma reunião por mês, onde a gente prioriza o que a área de tecnologia tem que fazer. Então, as inovações sugeridas a gente leva para esse comitê e lá a gente tenta organizar. Recentemente, a gente está propondo, agora esse mês, um fluxo de trabalho específico para inteligência artificial, porque a gente vê que ela está surgindo de todos os lados, né? E o que a gente faz primeiro? Qual é a inteligência artificial que é a prioridade para a administração? O segundo desafio que eu coloquei aqui é a cultura da organização, né? A justiça, por natureza, é conservadora. Então, uma das soluções é a gente investir na fluência digital dos magistrados e servidores. E, na minha opinião, aqui pegando o título da nossa apresentação, né, o motor para a gente usar essas tecnologias como IA e ciência de dados é que o negócio, as áreas de negócio tenham conhecimento da tecnologia para que a gente possa saber como o negócio usar. A gente da área de TI, a gente conhece as tecnologias, a gente sabe implantar, mas o que o negócio conhece, onde é que eu vou usar melhor a inteligência artificial, não é, ou a ciência de dados. Não é a TI que tem que dizer, a gente tem que trabalhar em conjunto e por isso a fluência digital de todos os envolvidos. Dando um exemplo aqui, né, dentro dos eixos que a gente escolheu para o nosso programa Judiciário Digital, a tecnologia em nuvem é uma tecnologia específica que a TI pode fazer sozinha. Agora, IA e ciência de dados a gente não consegue. O terceiro desafio, conhecimento tecnológico, né? Então, capacitar os colaboradores da TI nessas novas tecnologias. Então, investir em treinamento e também em inovação aberta, parcerias com os fornecedores, com as startups e com as universidades. Então, o tribunal tem se aberto à parceria com fornecedores, a gente tem feito muitas provas de conceito, e ainda não conseguimos contratar ou ter um modelo de contratação para startups e universidades, mas eu acho que é o caminho para a gente não tem servidores suficientes, né? Então a gente tem que contar com as parcerias. E o último desafio é o risco, e a gente não faz inovação sem risco, né? Às vezes assim, a gente fica ansioso que aquela inovação tem que dar certo, mas há o risco. E a gente tem um pouco apetite para o risco, né? A gente não quer correr esse risco, né? A gente cria uma IA e ela tem que dar certo já do primeiro momento. Então, uma solução também é capacitar as áreas jurídicas que cuidam das contratações para que a gente consiga
até minimizar o tempo de contratação, porque às vezes essas tecnologias são tão rápidas e a gente tem um tempo tão demorado para fazer a contratação que a gente perdeu o timing às vezes, né? Então a gente está começamos no ano passado, né? Mas a gente já tem colhido bons frutos assim dessa governança junto de inovação e tecnologia. Eu vou passar para o Tony aqui. É importante, pessoal, a gente trouxe 3 visões, uma visão mais, vamos falar assim, o Gartner é mais acadêmica, né? mais de pesquisa, e a gente está trazendo o Daniel trouxe uma parte importante, que é a parte da realidade de muitos laboratórios, da realidade da inovação nos tribunais ou nos órgãos públicos. E a Vanessa já está trazendo para nós como que você investir nessa parte de governança, formar pessoas e trabalhar conjunto, TI, com a parte de negócio, inovação, como que isso já começa a trazer efeitos positivos para a instituição. Mas uma coisa é importante falar sobre isso, que é a priorização, tá? Eu só vou falar, só retificar uma coisa, Daniel. Quando eu falei em startup lá, a startup da Justiça do Trabalho é startup interna, tá? Os próprios tribunais desenvolvem suas equipes e seus projetos, não é contratação. Mas, mesmo assim, está dentro do mesmo contexto, tem que trazer valor, tem que trazer. A gente ainda tem 4 minutos para finalizar a nossa apresentação. Eu acho que eu vou passar agora para vocês, assim, para você pensar e dizer em poucas palavras o que você entende e o que você vê para o Rio de Janeiro sobre a tecnologia ajudando a inovação no seu tribunal, tanto para você como para a Vanessa. Bom, o que a gente fez lá no Rio para tentar levar a consecução real desses desafios que eu falei? Segundo, assim, isso é uma impressão empírica minha, eu não tenho dados para comprovar isso, mas da minha experiência, 7 de cada 10 projetos que dão errado é por ou falta ou falha de comunicação, né? 2 deles é por questões pessoais, questões de personalidade ou ego, e um deles é porque não tem o jeito técnico de fazer. Lá no Rio a gente está tentando fazer uma aproximação por meio de 2 conceitos, periodicidade e religiosidade. Quando você faz uma reunião com o laboratório ou com quem quer que seja, a reunião é muito produtiva, excelentes ideias são aventadas, depois aquilo se fecha e cada um continua a sua vida ali, para se encontrar, sabe-se lá quanto tempo depois. Isso perde muito o que é validado e o que é gerado de valor naqueles encontros. Então, nós percebemos que ter um bate-bola toda terça-feira às 14 horas da TI com o Laboratório de Inovação. Isso não acontece ainda, tá? Não vou contar aqui mentira, mas é porque estávamos fazendo o EPROC e isso chegou agora, não tínhamos esse tempo disponível. Mas isso funcionou para licitações, toda terça-feira, às 16 horas, as equipes de TI e licitação se encontram, nós conseguimos reduzir em mais de 50% o prazo de um TR. Fato. Número, isso é número. Serviu para o EPROC, deu certo por causa disso, e eu acho que esse é o caminho para a tecnologia se aliar à inovação. Periodicidade e religiosidade de contato, para que a gente consiga inserir o pessoal da inovação nesses fluxos críticos do tribunal e colocar a tecnologia melhor possível, ou seja, o que realmente vai dar vitrine para vocês e vai dar projeção para vocês, trazê-los para junto. Em vez de haver essa dissonância, essa desconexão que você falou no seu primeiro slide, aquilo lá está completamente certo. Esse descolamento de demandante e demandado leva a esse problema. Eu falo muito lá no Rio que todo tribunal devia ter um diretor-geral de articulação institucional, que facilita os fluxos de comunicação ali, que muitas vezes são truncados. O SEI é uma coisa muito ruim, né? O papel é duro e as versões vão se construindo ou se distorcendo. A gente ter esse tato e essa troca pessoal por meio de uma articulação que é respeitada religiosa e periodicamente, eu acho que é um caminho muito bom a traçar. Eu acho, tem aquela frase, né, que inovação não é invenção,
né? A gente tem que ter... vou pegar o exemplo do Rio, né, Daniel, que vocês têm um PO para cada desenvolvimento, né? Então, a gente tem que ter uma pessoa da área de negócio que vá estar do início ao fim desenvolvendo aquele projeto, aquela iniciativa, aquela inovação. Escutei muito, né, que 90% da inovação ela é de base tecnológica. Então, isso tem que chegar organizado na TI. A TI tem que saber qual é a prioridade do negócio para que a gente possa desenvolver aquilo, né? Pessoal, mineiro não perde trem e também não fica muito atrasado. Então, a gente vai agradecer a todos aqui, agradecer o Daniel, a Vanessa, que realmente tem muito a contribuir porque são tribunais grandes, né? Aqui o Conselho também está sempre à disposição. Se a gente precisar de conversar sobre inovação, eu gostaria de agradecer a todos aí a palestra. Um abraço para vocês.